Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos continuar falando sobre o controle de estoque. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de controle de estoque, tá? O sistema de controle de estoque, ele é fundamental, né, para qualquer loja, qualquer estabelecimento comercial, seja uma farmácia de manipulação, seja uma indústria, tá? Seja uma farmácia do SUS, né? Seja uma loja de roupa, uma loja de sapato, seja o que for, tá? Todos os locais, ele precisa ter um sistema de controle de estoque. E esse sistema de controle de estoque, ele tem que ser eficaz, tá? Por quê? Porque é ele que vai mostrar o quanto que a gente tem verdadeiramente no nosso estoque. Se eu preciso comprar alguma coisa, se eu estou perdendo alguma coisa por o prazo de validade, tá? O que está saindo do meu estoque, a quantidade que está saindo, qual o produto, qual o medicamento que é mais utilizado. Então, a gente consegue saber tudo isso com o sistema de controle de qualidade. E há vários métodos para a gente fazer controle de qualidade, controle de estoque. Há vários métodos para a gente fazer esse controle de estoque, tá? E todos eles foram projetados para aumentar a eficiência e decidir o que, quando e quanto deve manter algum produto de estoque. Então, quais são os recursos, né? Quais são os tipos de sistemas que eu tenho? O informatizado, que é o mais utilizado, as fichas de controle de estoque, os formulários para registro das informações, o inventário e relatórios de acompanhamento. Tá? O mais utilizado qual é? É o sistema informatizado. Tá? O mais utilizado é o sistema informatizado, porque ele é o mais eficaz, né? Depende muito do sistema, tá? Porque tem vários tipos diferentes de sistema no mercado e nós temos sistemas que são muito bons, que são excelentes, mas tem também aqueles sintomas, aqueles sistemas que não é tão eficaz, que não é tão eficiente assim, tá? Isso vai depender, né, do quanto que a pessoa quer pagar por aquele sistema, tá? E a gente pode utilizar as duas formas de controle de estoque. Eu posso a manual, que são essas fichas, né, de controle de estoque, formulário, tá? Relatórios, pode ser tudo feito manualmente. Ou eu posso ter também de forma informatizada, o sistema informatizado, esses formulários que são também informatizados, tá? Os relatórios de acompanhamento que a gente consegue gerar tudo através do sistema. Então, todo o sistema de controle de estoque ele pode ser feito dessas duas formas, manual ou informatizado, tá? Para maior segurança e confiabilidade das informações. O manual dá trabalho? Dá trabalho. Só que em contrapartida, se o computador quebra, se acaba a energia e você tá com um computador que não consegue funcionar sem energia, se dá algum problema no sistema informatizado, e aí o que você faz? Você tem o manual, tá? Você tem as fichinhas que você sabe o quanto que você tem no estoque. Então, por um lado, é interessante fazer esse controle manual, tá? A maior parte das empresas fazem esse controle? Não, tá? Não fazem esse controle manual. Por quê? Porque é demorado para você fazer, é difícil, você tem que pegar produto por produto, ficar pegando fichinha e dando baixa no produto, dando baixa muitas vezes no lote. Então é trabalhoso você fazer tudo isso de forma manual. Vamos falar um pouquinho sobre esse controle de estoque manual agora, tá? Esse manual é um tipo de um inventário que se faz, tá? O que é esse inventário? É uma lista com informação de uma quantidade, tá? Geralmente ele é feito anualmente. Esse inventário é feito, né, uma vez por ano, é obrigatório. Por que é obrigatório?
porque você precisa mandar, né, a quantidade de produtos que você tem no estoque, o custo do estoque para a Receita Federal, tá? É uma declaração daquilo que você tem na loja, na farmácia, na drogaria, seja o que for. Então, é importante ter esse inventário. Esse inventário pode ser feito também com o sistema de estoque informatizado. Tá? Você consegue fazer também. Algumas empresas utilizam um livro de estoque, tá? O que eles fazem nesse livro? Eles colocam, cada página é o nome de um produto, tá? É o nome de um medicamento, e lá eles colocam, tá? Eles fazem uma tabela e fica toda a parte, todo o histórico daquele produto. Então, as entradas, né, de quem comprou, qual é o número da nota fiscal, tá? As saídas, né? Para quem foi, né? Qual paciente que utilizou, ou então para qual farmácia que foi, né? Ah, foi para a farmácia lá do centro, ah, foi para a farmácia lá do Secap, tá? Foi para a farmácia lá do Santa Rosa, por exemplo, né? Na assistência farmacêutica daqui de Piracicaba pode fazer isso. Então, indica sempre com as saídas e indica a quantidade do produto que está em casa, ou seja, que está na loja, que está dentro da farmácia, que está dentro da drogaria, tá? Que está lá na assistência farmacêutica da Prefeitura de Piracicaba. Então, esse livro de estoque, ele tem todos os dados. Só que imagina o trabalho que não dá para você ficar lá pegando, né, as fichas, pegando esse livro e ficar anotando tudo, tá? É por isso que praticamente não é feito. Por quê? Porque daí eu vou ter que fazer manual, depois que eu fiz o manual, eu vou ter que dar a saída também para o sistema informatizado. Então, é um duplo trabalho, tá? Por isso que a maior parte das empresas não faz esse controle manual. Só que antes, quando não se tinha o computador, como que era feito esse controle de estoque? Era manual. Então, os cartões de estoque, ele é um tipo de um controle manual, tá? Contendo informações. Descrição do produto, tá? Características do produto, a localização que ele está, o estoque, a entrada, a saída, o estoque mínimo que tem que ter, né? Os fornecedores e o histórico daquele produto. Então, vamos supor, eu vou colocar lá na minha fichinha, tá? É uma ficha Cardex, é um cartão de estoque, tem vários nomes que a gente pode dar. Então, eu vou colocar lá, dipirona gotas, 20 ml, tá? Frascos com 20 ml. Eu coloquei a descrição e coloquei a característica do produto, né? Descrição, dipirona gotas, a característica do produto, frasco com 30 ml, frasco com 20 ml. Localização, qual é a prateleira que ele está localizado? Ó, ele está localizado na prateleira 4, né, na estante número 4 e na prateleira C, por exemplo. Qual o estoque que eu tenho? Então, o que eu vou colocar? Sempre quando deu a entrada, eu vou colocar o nome do fornecedor, tá? De quem que eu comprei, o número da nota fiscal e a quantidade que foi adquirida. Se a gente for ver, precisaria colocar o lote, a validade, mas às vezes não tem nem espaço para colocar todas essas informações nessa ficha. Então, eu coloco a entrada, depois eu coloco a saída, tá? Para onde foi dispensado, para qual filial da rede de farmácias, tá? A quantidade que eu mandei para farmácia satélite lá da UTI, por exemplo. A quantidade de produtos que eu mandei para a farmácia, né, lá do centro, para a farmácia lá bairro da Cidade Alta, e assim vai, tá? Então, eu sempre tenho que colocar a saída. O estoque mínimo é legal também deixar nessa ficha. Por quê? Eu falo assim que o meu estoque mínimo para dipirona tem que ser 20 frascos, tá? Quando eu olho lá que tá com 20 frascos, eu já sei que eu tenho que fazer um novo pedido. Então, é interessante colocar também esse estoque mínimo dentro desse controle do estoque manual.
os fornecedores e vai ficar tudo registrado, os históricos necessários lá. Aqui está um exemplo de uma ficha de controle de estoque, tá? O nome, né, da mercadoria, o nome do medicamento, do produto, tipo de pirona, gotas, frasco com 30 ml. A data, tá? Data, histórico, de quem eu comprei. Então, né, eu comprei de uma distribuidora X. Qual a quantidade que eu comprei? 500 frascos. Qual foi o custo de uma unidade? R$ 1 eu paguei. Qual o custo total? R$ 500, porque eu comprei 500 frascos. Tá? Então, aqui já fica tudo armazenado certinho. Nesse histórico, eu posso colocar o número da nota fiscal também, porque se der problema nesse lote, eu consigo achar, através da nota fiscal, o lote, tá? Eu consigo rastrear melhor esse produto. Aí, a saída, tá? A saída, normalmente, não tem esse custo, tá? Esse custo unitário, custo total, isso daqui normalmente não tem. A quantidade que saiu, tipo, foram 50 frascos de dipirona gotas, frasco com 30 ml, para a farmácia de dispensação do SUS, lá do bairro Alto. Foram 30 frascos para o bairro, para a unidade de dispensação, para a farmácia municipal, lá do centro, tá? Daí vai especificando. E isso vai, né, para filial de uma drogaria também, tá? Se coloca sempre a saída de forma detalhada, tá? A quantidade que colocou e no invés desse custo e tal, eu posso colocar para onde foi, tá? Farmácia X, farmácia Y, do bairro tal, né? Que a gente consegue ter o controle de tudo olhando essa ficha. E o saldo que eu fiquei no meu estoque, tá? Eu tinha 500, eu dei saída de 50, eu fiquei com 450, tá? E eu sei que o meu estoque mínimo, quanto que é? Tem que ser 20 frasquinhos, então eu posso colocar em algum cantinho aqui, estoque mínimo, 20 frasquinhos. Daí eu já sei quando que eu tenho que pedir. E o controle de estoque informatizado? Esse controle, ele funciona nos mesmos princípios que o manual, tá? É a mesma coisa que o manual, todas as informações que vão estar no manual vão estar presentes no estoque informatizado. A grande diferença é que no estoque informatizado eu consigo ter à minha disposição essas informações bem mais rápido. Tá? É só você digitar alguma coisinha lá no computador que já aparece tudo. Tá? Por exemplo, eu quero ver os medicamentos que vão vencer até 30 de março. Tá? É só eu colocar lá, entrar, né, para emissão de um relatório com prazo de validade, todos os produtos que eu tenho em estoque com prazo de validade até 30 de março. Vai sair a lista inteira. Agora, imagine eu ter que fazer isso com uma ficha Cardex, tá? Com as fichinhas. Ou eu vou ter que pegar um livro, ficar virando o livro para olhar tudo isso, ou eu vou ter que ir nas prateleiras, pegar ficha por ficha e ficar olhando o que vai vencer. Ou seja, é muito demorado, tá? Essa é a grande vantagem do sistema informatizado, né? Todas as informações você tem muito rápido. Tem vários tipos de programas, tem vários tipos de softwares de controle de qualidade que são disponíveis no mercado. A escolha desse programa depende muito, tá? Depende da empresa, do tamanho da empresa, depende das necessidades da empresa, depende de quanto que a empresa quer gastar financeiramente para fazer a compra desse programa de sistema informatizado. Além disso, normalmente, além da compra, para você ter a assistência, tá, para você ter, né, a assistência desse serviço, desse software, desse programa, né, qualquer problema que aconteça, o que tem que fazer? Você vai pagando mensalmente uma taxa também, tá? Então, não é só comprar.
o programa. Além de você comprar, você vai pagando, né, um valor mensal para você ter assistência. Que se acontecer alguma coisa com o seu programa, eles eles fazem eles dão assistência, tá? Eles ajudam a resolver aquele problema. Então, vai depender muito, né, tudo isso. Às vezes, na farmácia, na drogaria, por exemplo. Na drogaria, é muito... Normalmente, o que os sistemas informatizados fazem? Quando que eles dão baixa no sistema? Quando passa pelo caixa, tá? Quando o produto passou pelo caixa, que a pessoa está comprando aquele produto, ele está dando baixa no estoque. Então, se fulano foi lá, comprou 3 caixas de pirona gotas, eu vou ter, ele obrigatoriamente, quando passou pelo caixa, efetuou, finalizou o pagamento, já vai dar baixa de 3 de pironas gotas lá no meu estoque. Nas farmácias, por exemplo, né, até mesmo em drogarias, nessas redes de drogaria, por exemplo, Drogal, né, na farmácia do SUS, o que que acontece? Tem um almoxarifado de medicamentos que vai mandar, né, esse medicamento para as filiais ou vai mandar esses medicamentos para as farmácias do SUS. Um estoque, né, um sistema informatizado legal, o que que ele faz? Ele já faz a transferência direto, tá? Quando eu dou a baixa no meu estoque, ele já transfere para as farmácias que eu quero, né? Então, já coloca lá, né? Algumas vezes já faz, né? Transferência para a farmácia do centro, tá? 20 frascos de dipirona gotas. Então, ele já tira automaticamente do meu estoque e já coloca no estoque da farmácia lá do centro. Então, o controle de estoque, ele pode ser interligado. Só que isso tem um preço, tá? Isso tem um custo. Tem alguns programas que não são interligados. Se não são interligados, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar baixa no meu estoque, né, de 20 frascos de pirona gotas, e quem está recebendo tem que dar entrada no estoque dele dessas 20 caixas de pirona gotas, tá? Então, tem um monte de tipo de programas diferentes. Tem os mais eficazes e tem aqueles que não são tão eficazes assim, tá? Isso vai depender do quê? Principalmente do quanto que você quer gastar, tá? Do quanto que a empresa quer gastar com esse sistema. Porque normalmente esse custo não é barato não, tá? Normalmente é um custo bem alto. Tem vários programas de controle de estoque que são disponibilizados gratuitamente pela internet, tá? São bons? São. Tem alguns programas que são ótimos, tá? Você não precisa, você baixa no seu computador, você não precisa ter registro, você não vai pagar taxa, você não vai fazer nada, tá? Você não precisa, você só tem um mês de teste. Não, ele tá lá para você usar. Só que o que acontece? Esse tipo de programa, ele tem recursos que são muito limitados. Por exemplo, para medicamento, ele pode ser que ele não forneça uma planilha dos medicamentos que estão vencidos ou que estão próximos do vencimento, tá? É um exemplo. Normalmente, esses programas de controle, né, de estoques, esses programas informatizados gratuitos, o pessoal disponibiliza gratuitamente quando eles estão começando a desenvolver um programa, tá? Então, quando eles estão começando a desenvolver um programa, eles lançam lá de forma gratuita. Por quê? Para ir sentindo, né, as reclamações das pessoas, para ver como que esse sistema se comporta, o que tem que ser feito para melhorar esse sistema, quais são os dados que têm que ser acrescentados, tá? Quais são os registros que precisa aumentar, quais são os relatórios que são mais pedidos. Aí depois que eles formatam o sistema, que eles deixam o sistema legalzinho, funcionando bem, tá? Eles deixam mais um tempo lá o sistema, né? Lá de forma gratuita. Aí quando o sistema está funcionando bem bonitinho, está bem completinho, o que que eles fazem? Eles bloqueiam.
tá? Se você quiser continuar com acesso, você vai ter que pagar. Por isso que é complicado esses programas de controle de estoque gratuitos. Né? A gente não sabe até quando que esses programas vão ficar gratuitos, tá? A verdade é essa. Né? Tem vários no mercado aí que são ótimos, que são excelentes, mas, na verdade, quem desenvolveu esse programa, ele está querendo ver o retorno desse programa, o que ele pode fazer para melhorar. Quando ele consegue melhorar, funciona redondinho, tá bonitinho, ele já começa a cobrar uma taxa, tá? De funcionamento. Às vezes tem alguns que eles dão um prazo de 1 mês, tá? Você pode estar utilizando durante 1 mês de forma gratuita, depois você tem que pagar. Então, para as lojas que estão começando, nessas vendas de internet, loja que está começando agora, o pessoal acaba utilizando muito isso, porque também não sabe, né, se vai dar certo ou não a loja, então é uma tentativa que eles fazem, tá? Mas é complicado porque tem que ficar atento, né? De repente, tem alguns que são, né, que avisam e tem outros que simplesmente tiram do ar, né, o programa. E aí, você tenta acessar, você não consegue, você perdeu todos os dados lá. Aqui tem um exemplo, tá, de um cadastro, né, de um sistema informatizado, onde ele vai falar que é o cadastro de medicamentos. Então, todo medicamento tem um código, né, que é lançado automaticamente, já quando você coloca, né, cadastro de medicamentos, esse código já é gerado de forma automática. Aí você pode colocar o código de barra. Esse código de barra, quando você coloca, é interessante, porque daí você passa o código de barra, já sai o medicamento, já dá baixa no estoque do medicamento rapidinho. Aí tem o nome do medicamento, o saldo mínimo, o estoque mínimo que você tem que ter, tá, no seu estoque, a quantidade que você tem no momento no estoque, o valor médio desse produto e o valor total. Tá? O valor médio normalmente é uma unidade, tá? Um frasco do medicamento, uma caixinha com 20 comprimidos, e a quantidade total, o valor é o que você tem no teu estoque. Tem algumas observações que são feitas, tá? Tipo, é para hipertensão, para diabetes, né? Várias informações pode colocar aqui a indicação, até para facilitar, que se alguém ligar, perguntar para você para que serve tal coisa, você já sabe o que você procura, tá? Ou já sabe a indicação dele. E daí você vai incluindo a quantidade que você quer desse produto, tá? Então você tem que fazer esse cadastro para você dar entrada e saída desse produto. Aqui é um outro relatório, né, sobre a contagem de estoque. Então você vai lá e emite o relatório de todos os produtos que você tem em ordem alfabética, tá? O preço de custo, né, do produto, o preço dele normal, quanto que é, a quantidade que você tem no estoque e quando você faz a contagem, tá? Isso daqui, ele é bastante utilizado quando você está fazendo o inventário, tá? Que daí você vai colocando a quantidade, a contagem, né? Você vai contando no seu estoque e vai olhando aqui para ver o quanto que tem. Aqui é uma outra ficha, né, do controle de estoque que ele dá a entrada do produto. Então, aqui ele vai dar o código, né, de descrição do produto que você já tem, você coloca o nome do produto, né, por exemplo, aqui tá como Coca-Cola, o telefone ou o nome fantasia, tá, do fornecedor, a quantidade que você comprou, tá, a quantidade que já, muitas vezes aqui, às vezes já até mostra a quantidade que ficou no seu estoque, o preço de compra, o quanto que você está pagando no total, o lote e a data de fabricação, tá? Aqui, para medicamentos, obrigatoriamente a gente tem que colocar o lote. Quando a gente vai cadastrar qualquer produto, a gente tem que colocar o lote e a data de fabricação. Aqui, ó, consultar produtos a vencer, tá? Você coloca aqui, data, aqui, ó, vencimento, por exemplo, 3 de 2021. Então, ele vai sair aqui uma relação de todos os medicamentos que vão vencer até março de 2021, tá?
E aí a empresa, né, escolhe, né, ver o que ela vai fazer com esse produto, tá? Se ela vai mandar para algum lugar onde sai mais, se ela vai tentar conversar com algum representante, ver se consegue, né, devolver, daí ela vê o que ela faz, tá? Quais são os requisitos necessários para um sistema, né, de controle de estoque que seja eficiente? Como a gente falou, tem vários no mercado, mas a gente precisa o quê? De um sistema que seja eficiente. Eu preciso ter uma precisão da informação, tá? Possibilitar condições para uma possível intervenção quando necessário. Por exemplo, meu estoque lá deu errado, né? Eu fui fazer uma contagem de estoque e deu errado essa contagem de estoque, eu preciso arrumar. Tem sistema que é engessado, que você não consegue arrumar, tá? Você só vai conseguir arrumar se você der entrada ou se você der saída. Mas apagar aquele número que está lá para você colocar, né, um outro número, um valor de estoque real, né, fazendo uma justificativa, ele não aceita. Tá? Então, a gente precisa disso também. Se tiver alguma intervenção, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu tenho que conseguir fazer isso. Objetividade, né? Todas as informações devem ser claras, devem ser precisas. O sistema também ele tem que ser claro. Por exemplo, relatório. Né? Eu quero emitir um relatório, vou lá, está escrito relatório e vai sair todos os tipos de relatório que tem lá. Tá? Então não dá assim para tipo assim, estoque, depois você vai para o relatório, depois você vai para não sei aonde, aí você vai a impressão da data de validade. Sabe, quando tem que ter vários caminhos, então você tem que olhar naquele sistema e ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, tá? Para você obter as informações também claras, precisas, de forma objetiva. Rapidez, né? Todas as informações devem estar disponíveis quando necessário, tá? Ai, não, essa informação eu não consigo, você tem que ligar lá quem faz o controle do sistema, que eles liberam o dado para você conseguir entrar e ter esse dado. Isso é furada, tá? Não dá para fazer isso, não tem como acontecer isso daí, tá? Tudo que você precisa tem que estar num clique, a informação tem que estar lá na tua mão, na tua frente. Arquivo da documentação, tá? Todas as informações devem ser arquivadas adequadamente, facilmente localizadas. Então, todas as informações têm que ficar arquivado, tá? Da onde eu comprei, onde eu fiz a primeira compra, tá? Tem que estar tudo lá. Não pode se perder as informações. Medicamento psicotrópico, para onde foi, para quem foi, com quem que eu comprei. Porque vigilância sanitária aparece, né? O conselho de farmácia aparece, ele vai querer ter todas essas informações. Ai, não, o sistema aqui, ele só deixa registrado nos últimos 2 anos. O restante eu perdi. Para vigilância sanitária e para conselho de farmácia, todas as informações devem ser registradas por no mínimo 5 anos. Tá? Tem que ter 5 anos de registro. Então, se esse arquivo dessa documentação foi excluído, já não serve esse sistema. A gente precisa de um sistema que faça esse arquivamento de forma adequada. A gente não pode perder as informações. Quais são as recomendações, então, né, para ter um sistema de controle de estoque eficaz? Controle de entrada e saída de materiais deve se constituir uma obrigatoriedade. Então, tudo que entra, tudo que sai tem que ser registrado, tá? Tudo. Não importa se é no sistema informatizado ou se são nas fichas de controle de estoque, mas tudo que entrou e que saiu tem que ser registrado. E de preferência na hora, tá? Teve troca, né? Cliente resolveu trocar porque ele comprou miligramas errado. O que eu tenho que fazer? Na hora da entrada e da saída, com o cliente na minha frente. Por quê? O cliente vai embora,
tá aquela correria, tem um monte de coisa para fazer, se eu não faço na hora, eu vou esquecer. Não lembra mais, né? Não tem como se lembrar, tá? Qualquer saída, tudo que vai sair do estoque tem que ter uma requisição de saída. Ah, você emprestou um frasco de dipirona gotas para a farmácia X que acabou. Tem que ter um documento, tá? Se não tiver um documento, não pode ser encaminhado. Ah, mas é da mesma filial, tudo bem, mas é da mesma filial, mas vai dar estoque errado depois, tá? Então, sempre requisição de saída. Para entregar qualquer coisa, você tem que pegar alguma coisa na tua mão, tá? Algum documento, alguma coisa. Implantar o inventário rotativo. Esse inventário rotativo, ele é bem legal de ser feito, tá? Por quê? Porque você vai ter um controle de estoque real. Então, diariamente, você vai escolher alguns itens para contar. Você pode escolher 10 itens, tá? Vai escolher 10 itens lá, entre os que saem bastante e o que tem pouca saída. Então, você vai lá e conta. Tá, beleza. Deu certinho o que tá no estoque físico com o estoque do sistema informatizado, da ficha de controle. Perfeito, ótimo. Deu diferença. O que eu faço? Anota, tá? Tem que comunicar, porque tem que investigar isso, né? O que aconteceu? Por que tá faltando medicamento? Tá? Faltou. Ai, pediram transferência para a unidade, essa transferência não foi feita. Tá? Não saiu com papel, né, de requisição, né? Não foi feita essa requisição. Seja o que for, tá? Ai, mas tem a mais. Era para ter 100, no meu estoque tem 110. Quer dizer que alguma entrada não foi registrada. Tá? Então, se você faz isso todos os dias, é mais fácil de você pegar o problema no começo. Nossa, é verdade, ó, ontem chegou realmente o produto e eu esqueci de anotar, tá? Então, daí você vai lembrar. Se você fizer esse inventário uma vez no ano só, como que você vai lembrar de tudo que aconteceu durante o ano? Às vezes o funcionário nem tá mais lá, né? O funcionário já saiu, já foi estar trabalhando em outra empresa e a pessoa, né, nem sabe, mas como você vai conseguir descobrir o que aconteceu, tá? Você não descobre mais. Por isso que é interessante fazer esse inventário rotativo. Para a gente ir finalizando a nossa aula, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a acuracidade do estoque, tá? O que vem a ser essa acuracidade do estoque? Falando de forma bem clara, o que é? Eu tenho que olhar o meu estoque físico e olhar o meu sistema informatizado ou a minha fichinha e tem que dar o mesmo resultado, tá? Por exemplo, eu pego lá no meu sistema informatizado, eu vou abrir lá o dipirona gotas. Eu sei que eu tenho 50 frascos. Eu vou lá no meu estoque físico, realmente aqui ó, eu tenho 50 frascos. Então, o que aconteceu? O meu estoque está com acuracidade. Está batendo o meu estoque físico com o meu estoque de controle manual ou de controle informatizado. Beleza. Estão compatíveis as informações, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, tá? Esse é um estoque que tá de parabéns. Então, essa acuracidade do estoque, ele é um indicador da qualidade e confiabilidade da informação que está no sistema. Quando a informação de estoque no sistema, né, de controle, seja informatizado, seja manual, não está batendo com o real, o que a gente fala? Que aquele inventário, que aquele controle de estoque, ele não é confiável ou ele não tem uma acuracidade. Por quê? Porque no meu sistema informatizado, eu vou olhar de pirona gotas, eu tenho 30, só que no meu estoque eu tô com 20. Ou seja, tá faltando 10. Então, esse meu estoque, ele é confiável? Ele tem uma acuracidade? Não, tá? Não é nem um pouco confiável, né? E não tem acuracidade. Por quê? Porque o estoque físico
não está batendo com o estoque informatizado ou com o registro das fichinhas. Então, essa falta de confiabilidade nas informações vai afetar todos os setores da empresa, tá? Por quê? Porque eu não posso confiar naquele sistema de estoque. Então, o que vai acontecer? Eu olho aqui de pirona gotas, eu tenho 50, eu não preciso comprar ainda, né? Não preciso comprar, eu tenho 50, então eu não preciso comprar por enquanto. Meu estoque mínimo é 20, então eu tenho ainda 30 para sair. Só que daí quando eu vou olhar no meu estoque, ele está com 20, né? No sistema está falando que tem 50, mas o meu estoque real está com 20. E aí, o que vai acontecer? Vai faltar produto, né? Vai faltar produto. Então, eu não vou conseguir atender todo mundo que vai precisar daquela dipirona gotas, por exemplo. E se for numa indústria, o que vai acontecer? Vai faltar medicamento, né? Ele vai ter que começar a produção, não vai ter matéria-prima para produzir aquele produto. Por quê? Porque eu não tenho no meu estoque a quantidade correta do produto, tá? Então, por isso que essa acuracidade, ela é importante. E tem uma fórmula para a gente ver a acuracidade, tá? Do nosso estoque. Então, como que eu vou ver isso? O saldo da quantidade física, eu vou dividir pelo saldo da quantidade contábil, que é a quantidade que eu tenho que tem, né, no meu sistema informatizado, ou na fichinha, e vou multiplicar por 100. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, a tabelinha aqui do lado. Eu tenho um item 123. O meu estoque contábil, ele tá 100, tá? Que é o meu estoque informatizado, o sistema informatizado, por exemplo. Indica que eu tenho uma quantidade de 100 frascos de dipirona. No meu estoque físico, eu tenho 100. Então, qual é a diferença? Nenhuma, tá certinho. Então, a acurácia é 100%. Tá? Então, essa acurácia aqui vai ser 100%. Então, ele está perfeito, porque ele está indicando a mesma quantidade no sistema informatizado e no estoque físico. Beleza? Se eu pegar o segundo item aqui, ó, saldo da quantidade física, quanto que eu tenho? 90. Saldo da quantidade contábil, né? O meu estoque contábil, o meu estoque lá no computador, eu tô com 100. Então, eu vou dividir 90 pelo 100 e depois eu vou multiplicar por 100, que vai dar 90%. Então, a acurácia do meu estoque, ela tá batendo aqui em 90% nesse item, tá? Ou seja, o ideal, o que é? É chegar no 100%, tá? Porque se tiver no 100%, significa que o estoque tá rodando bonitinho. A quantidade de estoque físico que eu tenho é a mesma coisa do estoque contábil que eu tenho, tá? Então, o ideal é bater a mesma coisa. Deu 100%, ó, é perfeito. É fácil conseguir esse 100%? Não, tá? No geral, não é fácil conseguir esse 100%. É aceitável a gente ter uma acuracidade do estoque em torno de 95%. O que isso significa, esse 95%? Significa que 95% do seu estoque total está batendo, tá? Não está 100%, ele está 95%. E como que eu faço isso? Eu vou olhar item por item das coisas que eu tenho em estoque. Aí, eu vou somar, né, todas essas porcentagens e dividir pelo número de produto que eu tenho. E aqui no caso deu 88%. Então, o estoque dessa empresa, o grau de acuricidade dele está em torno de 88%. Então, quer dizer, tem que melhorar ainda, tá? Porque segundo as regras, esse estoque tem que ficar em torno de 95%, pelo menos. O ideal é 100%. Tá batendo tudo.
tá? Mas é aceitável até 95%. Então, 95% do meu estoque tem que estar batendo com o sistema informatizado e o estoque real, tá? Então, isso que é acuracidade. Na verdade, a gente sabe que a maior parte das empresas não chega, né? Que deu 88%, deu até muito, né? A maior parte das empresas não chega a esse valor, tá? A maior parte das empresas chega a um valor bem mais, bem mais baixo, tá? Então, é isso que é a acuracidade. O estoque físico, o meu estoque real, ele tem que bater igualzinho com o estoque informatizado ou com o estoque que está presente nas fichas. Se tiver certinho, indica que o meu estoque tem uma acuracidade, tá? Ele está batendo, ele está certinho, ele está bonitinho, está tudo funcionando redondinho no meu estoque. Se não estiver, né? Se tiver menos de 95%, significa que tem algum problema no estoque. E esse problema, ele precisa ser resolvido. Por quê? Porque se ele não for resolvido, vai ser produtos que vai ser comprado a mais, vai faltar produtos. E o mais importante, a gente precisa identificar o porquê que esse saldo não está batendo. Tá? O que está acontecendo com o meu estoque? Tá saindo produto, eu não estou dando saída desse produto? Tá entrando produto e os funcionários estão esquecendo de dar entrada no saldo? Será que está tendo desvios de medicamento? Né? O que está acontecendo? Tá? Então a gente precisa saber exatamente isso. Tá? Precisa saber o que está acontecendo. E através, né, desse cálculo a gente consegue saber depois como que está funcionando o nosso estoque, se está redondinho ou não. Tá bom? Então essa seria a nossa aula de hoje.